Muito bem, para quem não me conhece, eu sou Gilberto Rodrigues Fernandes, sou membro da equipe Conexão Rio Verde, programa de rádio que é veiculado todos os sábados, das 8 às 10 da manhã, pela Rádio Campo Alegre, que você pode acessar pelo www.radiocampoalegre.com.br. E essa semana nós resolvemos fazer um trabalho, primeiro para divulgar a nossa existência, nas redes sociais, e em segundo lugar, para a gente poder falar sobre um tema bastante interessante que aconteceu esse mês, que é a Lei Complementar número 150, de 1º de junho de 2015. Essa lei complementar, ela veio regulamentar a PEC das domésticas. A PEC das domésticas foi elaborada em 2013, regulamentou a emenda constitucional número 72. A emenda constitucional, que é a tal PEC das domésticas, de 2013. O que ela fez? Ela passou a dar os mesmos direitos dos trabalhadores com vínculo com o empregado, vínculo empregatício permanente, igual ao rural e ao urbano. O que tem agora? Agora nós temos seguro-desemprego, FGTS, salário família. Tudo isso, claro, depende ainda de um regulamento. Então nós tivemos a PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, alterou a Constituição da República Federativa do Brasil. Em seguida foi feita uma lei complementar, que é a Lei 150 de 2014, LC 150. E para que essa Lei 150 ela entre completamente em vigor, ela já está em vigor, mas que ela possa surtir os efeitos que ela necessita, ela precisa de um regulamento que o governo federal provavelmente vai regulamentar, segundo consta na própria lei, daqui a 120 dias. Vamos falar sobre vínculo. Sempre houve um problema muito grave com relação ao vínculo empregatício. Quantos dias é vínculo? Então agora está certo isso. Finalmente isso foi consertado, vamos dizer assim. A lei vem e diz o seguinte, agora ficou claro quando haverá vínculo de emprego ou não. Veja, a lei fala o seguinte: ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa, pessoal e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família no âmbito residencial destas. Até aqui tudo normal, tudo igual, sempre foi assim. Por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nessa lei. Ou seja, até 2 dias, o que é? Até 2 dias é diarista. Então não é mais, ficou confirmado agora, até 2 dias não tem vínculo, é diarista. Ok? Legal, a vedação quanto ao trabalho do menor, o vedantezinho e o menor. Parágrafo único do artigo 1º que a gente está estudando agora. É vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico. Isso aqui foi o seguinte: em 1999, teve a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, montou esse dispositivo e o Brasil aderiu e agora colocou uma lei que fala sobre isso ali. Jornada de trabalho. A emenda constitucional número 72 de 2013, ela assegurou a jornada de 8 horas diárias, e 44 horas semanais. A lei fez a mesma coisa, a lei repetiu isso, Então, o que a gente vai ter agora também? Além disso ali, nós vamos ter as horas extra, que deverão ser acrescidas de no mínimo 50%, ok? Compensação de horas. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído regime de compensação de horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado. Olha só que bacana. Lá na CLT tem uma coisa que é diferente, Porque aqui a gente fala assim, acordo escrito entre o empregador e o empregado. Um simples acordo. Fez um acordo lá o patrão e o empregado e está valendo. Qual que é a diferença para a CLT? Lá na CLT, pode fazer, porém, tem que ser por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ok? Um detalhe quanto às domésticas, A gente tem que analisar o seguinte com relação a esse desconto e esse banquinho de horas, vamos dizer assim, O parágrafo 5º, inciso 1 da nova lei diz o seguinte: no regime de compensação previsto no parágrafo 4º, será devido pagamento, como horas extras extraordinárias na forma do parágrafo 1º, das primeiras 40 horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho. Funciona assim, gente. As primeiras 40 horas, você não pode dizer, eu vou botar essa, fez 35 horas, eu vou colocar lá no banco de horas. Não pode, você tem que pagar. Até 40 horas você tem que pagar. Então vamos fazer o seguinte, imagina então que o empregado ele teve
50 horas no mês. As 40 primeiras você tem que pagar com acréscimo de 50%. As outras 10, você dentro do prazo do período de um ano, você pode compensar, ok? Aqui a gente repete dizendo que o restante, no caso as 10 horas, poderão ser compensadas em até um ano. Vamos falar sobre repouso semanal. O repouso agora ele é preferencialmente aos domingos. Quando a lei fala preferencialmente, sempre vai se entender que dá o repouso no domingo. Além do repouso ser no domingo, o funcionário doméstico, o empregado doméstico, ele tem direito também aos dias de feriado. Quero lembrar uma coisa bastante importante, é que tudo que a gente está falando também se aplica a babá, tá? Então você não pode contratar uma guria lá de 13 anos para cuidar do seu filho a título de ser babá. Não pode, é vedado, a lei veda, ok? E também as questões de feriado, do repouso aos domingos, tudo mais, né? O trabalho não compensado prestado em domingos e feriados deve ser pago em dobro, né? Sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal remunerado, ok? Então, pode acontecer eventualmente de você precisar do trabalho dele, só que nesse caso você vai ter que pagar a remuneração em dobro, né? E sem o prejuízo da remuneração do repouso semanal, ok? Uma coisa que a gente sempre teve confusão e sempre deu muita briga na justiça, na jurisprudência, para todo canto que a gente ia, sempre teve esse problema, a questão do trabalho em tempo parcial. Agora ficou claro que o empregado doméstico pode ser contratado por tempo parcial, e isso é muito bom, né? Só que o detalhe é assim, quem trabalha nesse regime, trabalha no máximo 25 horas por semana, ok? Máximo 25 horas por semana. A remuneração também será proporcional. Então, veja só, não é justo que o cidadão trabalhe meio período e ganhe um salário mínimo. Ah, mas ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Não, nesse caso, você não está ganhando menos que um salário mínimo. Você vai ganhar proporcional ao tempo que você trabalha. Agora, autorizado pela lei. Aqui diz a lei, né? Eu coloquei aqui, a lei está dizendo o seguinte, lá no artigo 3º, considera esse trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais, né? Ainda vem o parágrafo 1º do mesmo artigo, diz a lei. O salário a ser pago ao empregado sob regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Lá na CLT é diferente. No caso da empregada doméstica, tem alguns benefícios que na CLT não tem. Olha só, lá na CLT o trabalhador não pode fazer hora extra quando ele trabalha em tempo parcial. Ele não pode fazer acordo de compensação de jornada, tá? Não pode converter um terço de férias em abono pecuniário, né? Já no caso do empregado doméstico, ele pode fazer hora extra, ok? Vamos ver o que diz a lei, ó. A duração normal do trabalho empregado em regime de tempo parcial poderá ser acrescida de horas suplementares em número não excedente a 1 hora diária, mediante acordo escrito entre o empregador e o empregado, tá? E aí, com relação a esse acordo escrito, vai se aplicar os parágrafos 1º e 2º lá do parágrafo 2º e 3º do artigo 2º. Tá? Limitação máxima diária de 6 horas. Uma coisa que a gente não via, né, a gente via lá para os empregados normais, né, para o empregado rural e o empregado urbano. É a escala de 12/36. Agora está regulamentado. Isso aqui ficou muito bom. Então, é facultado, mediante acordo escrito, você empregado doméstico, você fazer lá a escala de 12/36. Quando é que você vai usar isso aqui? Isso aqui é o cuidador de idoso. O cuidador de uma pessoa necessitada, uma pessoa que não tem condições de se cuidar sozinha. Você contrata as pessoas, os cuidadores, e monta lá uma escala de 12/36, ok, sem problema nenhum. O detalhe aqui, ó, acordo escrito entre as partes, tá? Para o trabalhador da CLT, isso aqui já é mais para a gente ter uma ideia do que é que mudou, qual que é a diferença entre elas, né? Para o trabalhador do TST, ou melhor, para o trabalhador da CLT, o TST determina que é possível a escala de 12/36, mas a diferença, mediante acordo coletivo ou convenção de trabalho. Então, aqui no nosso caso, da empregada doméstica, acordo escrito entre as partes, né? Essa é a diferença. Muito bem, empregado em viagem. Vamos dizer o que diz a lei? Em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador prestando serviço em viagem,
Serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período, podendo ser compensadas as horas extraordinárias em outro dia, conforme a gente já viu na questão do artigo 2º, a compensação de horas. Então, o que acontecia antes? O cidadão ia dizer, eu fiquei o tempo todo à disposição. Não, não é assim. Agora, só as horas efetivamente trabalhadas. Agora ficou melhor, ficou bom pra gente, pro empregador. Né? O acompanhamento do empregador pelo empregado em viagem será condicionado à prévia existência de acordo escrito. Veja só, se o empregado não quiser ir, não vai. Você vai ter que fazer um acordo com ele, ele vai ter que assinar e aceitar, senão não tem acordo. Entendido? A remuneração hora do serviço em viagem será no mínimo 25% superior ao valor do salário normal. Veja só, não é hora extra, tá? Se o cidadão fizer hora extra lá durante o período que ele estiver trabalhando, aí você vai pagar hora extra. Você vai pagar os 25% a mais e ainda vai pagar hora extra. Entendido? Esses 25% é por conta de que ele está trabalhando fora da casa, fora do estado, do país dele. Ok? Olha, uma coisa bacana agora é a questão do cartão de ponto, tá? Agora é obrigatório o controle de frequência do empregado. Tá? Um detalhe interessante que a gente tem que analisar é assim, cuidado com o tal do horário britânico. Tá? Ninguém consegue chegar todo santo dia às 7 da manhã e sair todo santo dia às 17 horas. Um dia ele vai chegar às 6h58, outro dia ele vai chegar às 7h01. É isso que tem que ser marcado no cartão. Porque se você não marcar, se você não fizer isso, você pode ter algum prejuízo lá na frente. Tá? O TST não aceita e você não vai conseguir comprovar, você vai perder a questão. Okay? Intervalo entre jornadas. Vamos ver o que diz a lei? É obrigatória a concessão de intervalo para repouso e alimentação pelo período de, no mínimo, 1 hora e no máximo de 2 horas, admitindo-se, mediante prévio acordo escrito entre o empregador e o empregado, sua redução para 30 minutos. Presta atenção nisso aqui, cuidado. Tem uma súmula do TST, a 437, que ela diz o seguinte, se você não fizer o acordo e reduzir, não estiver escrito, não tiver analisado, tudo certinho lá com o seu empregado, você vai ficar devendo para o seu empregado 1 hora extra por dia. Então, cuidado. Tem que fazer um acordo. Se não fizer, vai ter problema. Ok? A gente repete aqui, se não houver acordo escrito, você vai pagar 1 hora extra por dia. Ok? E o empregado que mora no emprego? Como é que faz com relação a esse intervalo? Se o empregado mora no trabalho, esse intervalo pode ser fracionado? Vamos lá. O que é que diz a lei? Caso o empregado resida no local de trabalho, o período de intervalo poderá ser desmembrado em 2 períodos, desde que cada um deles tenha no mínimo 1 hora, até um limite de 4 horas por dia. Ok? Adicional noturno. O adicional noturno é igualzinho em todo mundo, tá? Como é que funciona o adicional noturno? O horário noturno é das 22 até as 5 horas da manhã. O horário de duração, a hora noturna ela é diferente, ela não é 60 minutos, ela é de 52 minutos e meio. E o horário noturno ele é acrescido de 20%. Você paga 20% a mais para o empregado. Intervalo mínimo entre jornadas. Então, trabalhou hoje. Qual que é o intervalo mínimo que tem que ter entre uma jornada e outra? Vamos ver o que diz a lei? Entre 2 jornadas de trabalho, diz o artigo 15, deve haver período mínimo de 11 horas consecutivas de descanso. Ok? Repetindo aqui a questão do repouso aos domingos, né? Artigo 16, a gente falou que ia falar sobre isso. Aqui está na lei 150, a lei complementar número 150 de 2015. É devido ao empregado doméstico descanso semanal remunerado de, no mínimo, 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. Além da questão dos feriados, como a gente já havia dito. Está na lei. Contrato por prazo determinado. Olha só que bacana. Lá no artigo 4º diz que é possível sim o contrato por prazo determinado. Contrato de experiência, no máximo 90 dias. Né? Se você fizer menos que 90 dias no contrato de experiência, ele só pode ser prorrogado uma vez. Né? E para atender necessidades familiares de natureza transitória ou para substituição temporária de empregado. Imagina você o seguinte, você tem lá uma empregada doméstica, ela ficou grávida, saiu de licença maternidade. Você vai ficar sem empregado? Não. Você vai contratar outra pessoa para substituí-la nesse período. Lembrando que o contrato, nesse caso aqui do contrato temporário, ele pode ser no máximo
de 2 anos. Qual que é a vantagem? Você não vai precisar pagar a vista, porque ele já sabia que ele ia sair. E você não vai precisar pagar a multa rescisória do FGTS, ok? Legal. Esse aqui é a questão da falta grave do patrão, tá? Lá no curso do contrato de trabalho por prazo determinado. No curso do contrato por prazo determinado, se o patrão cometer falta grave, o empregado fará jus à indenização. O que é a indenização? Metade do salário devido até o final do contrato, mais a multa de 40%. Tá? Vamos supor que tenha lá 2 anos. Num ano você cometeu uma falta grave, agrediu seu funcionário. Você vai ter que pagar 6 meses de salário para ele, além da multa de 40% do FGTS. Ok? Férias. Agora pode fracionar o período de férias em 2 períodos. A critério do empregador. Esse aqui é o patrão que determina se ele vai fracionar ou não. Se for fracionar em até 2 períodos, um dos períodos tem que ser no mínimo de 14 dias. Ok? Abono pecuniário. O que é o abono pecuniário? Abono pecuniário é quando o cidadão vende as férias, vende os 10 dias. Então, a expressão, eu vendi minhas férias, ele vendeu 10 dias, é abono pecuniário. Como é que funciona? Até 30 dias antes de encerrar o período aquisitivo, o empregado ele faz o requerimento dizendo que ele quer converter 10 dias em abono pecuniário e o patrão é obrigado a comprar. Então, é isso. Tem que comprar. Se o funcionário quiser, o empregado quiser, você tem que comprar, ok? Repetindo aqui a questão do requerer até 30 dias antes do término do período aquisitivo, né? Uma coisa importante, um perigo que tem, assim, eu entendo como um perigo, né? Perigo que você pode arrumar confusão, você é empregador, você pode arrumar confusão. E até o empregado mesmo que não vai descansar, vai arrumar problema para ele. Porque agora é lícito ao empregado que reside no local do trabalho nem permanecer durante as férias. Não vai dar certo, né? Vai acabar trabalhando, vai acabar fazendo, ninguém vai ficar 30 dias lá à toa, né? Descontos no salário. O artigo 18 diz o seguinte, olha, esse aqui é importante, bastante importante. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação. Presta atenção nisso, gente. Vestuário, higiene ou moradia, bem como por despesas com transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem. Parágrafo 2º ele fala o seguinte, poderão ser descontados as despesas com moradia. Veja só, em tese não pode, mas se você for descontar a moradia, é nesses termos aqui do parágrafo 2º, poderá ser descontadas as despesas com moradia, de que trata o caput deste artigo, quando esse se referir ao local diverso da residência em que ocorra a prestação do serviço. Tá? Desde que isso aí esteja expresso num acordo. Escrito, tá, gente? Se não escrever, problema. Muito bem. Casa do caseiro. Ou então você tem uma casa e no fundo você tem outra casa. Nessa situação você pode descontar a moradia, ok? Mas só nessas situações, né? Esse aqui é uma garantia pro empregador, né? O fornecimento de moradia ao empregado doméstico na própria residência ou em morada anexa de qualquer natureza não gera ao empregado qualquer direito de posse ou de propriedade, certo? Então, terminou o contrato de trabalho, ele tem que sair, ele não tem direito, está na lei, não tem o que ele alegar, mas a casa eu morei, eu uso capião, não pode, ok? O que é que o patrão pode descontar na folha de pagamento do funcionário dele? Bom, primeiro que os descontos normais. Se você faz o adiantamento, você pode descontar. Você adiantou, né, o salário deu 40% de adiantamento, você pode descontar. Se você quiser, você pode também descontar dele plano de saúde, entendeu? Então, o patrão pode adiantamentos, se houver acordo escrito, né? E se houver acordo escrito para a inclusão do empregado em plano de saúde. Presta atenção. Esse plano de saúde odontológico ou de saúde normal, tem que ter instrumento escrito. E só pode ser o desconto no máximo de 20% do valor do salário dele. Vale transporte. Aqui para nossa região, talvez a gente aqui na nossa cidade, a gente até diz, o que é vale transporte? É bom saber, né? Vamos saber. A obrigação prevista na lei do vale transporte poderá ser substituída a critério do empregador, né, para concessão mediante recibo
Presta atenção que é mediante recibo dos valores para aquisição das passagens. Você paga, você dá o dinheiro. Pô. Quanto que é a passagem do ônibus? R$5. Toma aqui o cincão. Todo dia faz o recibinho lá. Tem que fazer o recibo. Senão, vai dar problema. O FGTS. Bacana que essa lei ela trouxe um detalhe que eu gostei disso aqui. Particularmente eu achei bem bacana. O valor da folha de pagamento você vai pagar 3,2%, que vai ser colocado na guia do Simples, a título de construir um fundo para caso você dispense o seu empregado sem justa causa, né? Dispense o empregado, ele vai fazer jus à multa de 40%. Esses 3,2% que o artigo 22 está dizendo aqui, serve justamente para criar esse fundo para que você não seja pego de surpresa. Tem uns detalhes interessantes aqui que a gente tem que dar uma olhada. Olha só, parágrafo 1º. Na hipótese de dispensa por justa causa ou a pedido de término do contrato de trabalho por prazo determinado, de aposentadoria, de falecimento do empregado doméstico, aqui que entra o negócio que eu falei que era bacana. Os valores previstos no caput serão movimentados pelo empregador. Uma poupancinha forçada do empregador, né? Caso seja culpa recíproca, né, cada um das partes, o empregador e o empregado, cada um levanta a metade do valor lá, desses 3,2% que ficou guardadinho lá. Aviso prévio. Igual ao trabalhador urbano. Não muda nada. 30 dias para cada ano que você trabalhar, você acrescenta mais 3 dias de aviso. Se quem der o aviso for o patrão, o empregado pode faltar 7 dias consecutivos, no meio, no começo ou no final, desde que avise antes que vai fazer isso, né? Ou então diminuir 2 horas na jornada diária. Isso aqui é um negócio que pega, tá? É a estabilidade da gestante. Ó, a confirmação do estado de gravidez durante o curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade prevista na linha B. Isso aqui é o seguinte, como é que funciona isso aqui? O artigo 10 lá. Ou seja, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ela tem estabilidade, ok? Seguro-desemprego. Artigo 26 fala o seguinte, olha, o empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao benefício do seguro-desemprego, na forma da lei do seguro-desemprego, né, no valor de 1 salário mínimo, pelo período máximo de 3 meses. Contínuo alternado. Bom, quem vai dizer se é contínuo alternado é aquele regulamento que eu falei ali anteriormente, que vai regulamentar a lei 150. Né? Justa causa. Tem algumas coisas lá da CLT que se aplica aqui no empregado doméstico. Então vamos lá. O 482 ele enumera ali as causas para dispensa do empregado por justa causa. Insubordinação, agressão, etc. Também se aplica aos empregados domésticos. Mas tem uma coisa nova aqui que a gente tem que analisar. O artigo 27 ele diz o seguinte, considera-se causa de justa causa submissão a maus tratos de idoso, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de criança sob cuidado direto ou indireto do empregado. Maus tratos, além de ser crime, agora causa para justa causa. Né? Rescisão indireta. Eu falei agora há pouco que era rescisão indireta. É quando o empregado dá as contas do patrão. Né? É a justa causa que o empregado aplica ao empregador. Quando que isso acontece? É quando o empregador exige serviço superior às suas forças, serviço contrário à lei, aos bons costumes e tal. Né? Também se aplica o 483 da CLT ao empregado doméstico, ok? Essa é uma novidade. Cuidado aqui com a Lei Maria da Penha, tá? Quando o empregador pratica qualquer das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabe rescisão indireta. Então suponha o seguinte, olha, toda semana o seu patrão pega a sua patroa e desce sarrafo na coitada. Você não é obrigado a conviver com aquilo. Você pode fazer uma rescisão indireta. Você pode dar as contas do seu patrão. Ok? Esse é o exemplo que eu falo aqui. Vamos falar sobre o Simples. Como é que vai compor o Simples agora? Tinha uma dúvida tremenda. Como é que vai ser que eu vou pagar com esse monte de coisa? Não. A lei foi bacana. Foi lá e criou uma guia só. É só uma guia. Tá? Nessa guia você vai pagar 8% do valor do salário do empregado, né? Que você vai reter dele na hora que você for fazer o pagamento, deve você retém dele, de 8% a 11%, a depender do valor de quanto é que ele ganha. Né? 8% é a contribuição patronal, que é a tua, do patrão. Né?
0,8% você vai contribuir para seguro acidente de trabalho, 8% para o fundo de garantia, 3,2%, que é aquele valor que eu falei para vocês, para fazer o montante para eventual multa de 40%. E caso o empregado ganhe um salário razoável, também haverá ali o desconto e será feito na guia também o pagamento do imposto de renda retido na fonte. Ok? Salário família. Bom, o salário família ele funciona assim. É pelo número de pelo número de filhos, desculpe, quantos filhos o empregado tem, ele tem uma idade lá que o INSS estabelece, né? E aí como é que vai funcionar? O empregador adianta, desconta, ou melhor, adianta para o empregado, depois ele desconta isso na guia do Simples que ele vai pagar daqui a 120 dias. Essa lei trouxe um detalhe também, que é o REDOM, né? É o tal do Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregados Domésticos. Como é que ele vai funcionar? Quem tem dívidas vencidas até 30 de abril de 2013 poderá ser parcelado e ter o valor dos juros e das multas isentados, ok? Legal, olha gente, agora o fiscal do trabalho, ele pode ir até a tua casa. Presta atenção. A verificação pelo auditor fiscal do trabalho no cumprimento das normas que regem o trabalho do empregado doméstico no âmbito do domicílio do empregador dependerá de agendamento e de entendimento prévio entre a fiscalização e o empregador, tá? Antes de qualquer coisa, você tem que conversar. Vou até a sua casa. É bom que você receba ele em tua casa, tá? Como é que vai funcionar essa fiscalização? Ela vem dizendo assim, olha, a fiscalização deve ter natureza prioritariamente orientadora, será observado o critério da dupla visita para a lavratura do auto de infração, mas tem exceção. Salvo quando? Salvo quando for constatada infração por falta de anotação na carteira de trabalho. Ou na ocorrência de reincidência, fraude, resistência, embaraço, não pode embaraçar o fiscal, tá? Então, o fiscal do trabalho pode fiscalizar a sua residência. Ok? Esse é o Conexão Rio Verde, fazendo a sua parte, contribuindo para a nossa sociedade. Eu quero fazer aqui um agradecimento ao professor Renato Saraiva. O professor Renato Saraiva, ele é procurador do trabalho, é escritor, escreveu vários livros e é o diretor do CERS, Centro de Ensino aqui, o Renato Saraiva, tá? O Complexo de Ensino Renato Saraiva. Quem quiser saber alguma coisa sobre essas coisas que a gente analisa, é muito bom, acessa lá o site www.cers.com.br, excelente site para quem quer fazer concurso, quem quer fazer pós-graduação. Não estou ganhando nenhum real para fazer isso aqui, é porque o cara é bom mesmo, a gente gosta de falar tudo que é bom, a gente gosta de falar, né? Enfim, agradeço os minutos que vocês dispuseram para nos ouvir, espero que nós tenhamos contribuído com alguma coisa. Conexão Rio Verde, todos os sábados, das 8 às 10 da manhã. Você pode acessar pela Rádio Campo Alegre, www.radiocampoalegre.com.br. Até sábado, se Deus quiser. Um abraço.